Superar o ego. É bom saber. Na vida, nada existe mais terrível que o ego. Portanto, para aprimorar-se espiritualmente, cada um deve superá-lo de forma definitiva. Alguns preceitos da Oomoto dizem que o ego é um inimigo terrível e até divindades têm errado por isso. Não é bom, pois, deixá-lo salientar-se. Essa colocação deixou-me bastante impressionado e levou-me a refletir sobre ela profundamente. Numa outra passagem dos ensinamentos da Oomoto, encontram-se também estas afirmações. O homem deve, acima de tudo, ser sunao, singelo, obediente. Esse é um conceito muito correto e confirma o que continuamente lhes estou lembrando. Para quem ouve as minhas palavras com singeleza, tudo corre sem tropeços. Fico muito penalizado quando vejo pessoas malograrem por causa de um forte ego. Daí a razão de eu estar sempre reafirmando: para alcançar a verdadeira fé, é preciso, acima de tudo, superar o próprio ego, agir com simplicidade e não mentir. Procure meditar profundamente sobre essa verdade perene. Olá, mais uma vez com o estudo de ensinamentos. Hoje um tema que eu cheguei a abordar em aula anterior e me enviaram uma pergunta para complementar mais o assunto. Então hoje falaremos sobre Sunao. Sunao é um conceito bastante significativo dentro da espiritualidade. No entendimento comum, é fácil a gente entender Sunao como conformismo. O que é o conformismo? É muito próximo de um estado de vitimização. A pessoa se considera uma coitada sofrendo contra coisas que ela não tem como escapar. Ela é uma vítima de infortúnios, de situações, de desentendimentos, que seja, e ela acha que é o meu karma, é a minha sina. Como a gente ouve essa frase, né? A minha sina é sofrer, a minha sina é ser incompreendida. Então isso é um conformismo falso, na verdade, né? Porque a pessoa, na verdade, está indignada com aquele sofrimento, mas ela acha que é daquele jeito mesmo, não tem como mudar. A espiritualidade nos ensina que esse pensamento está totalmente errado. Sunao, que Meixo Sama ensina, que é um preceito muito, muito divulgado até no budismo, ele é aceitação. Aceitação no sentido de entender. Então, quando o Meixo Sama diz, né? O homem deve ser, acima de tudo, sunao, singelo, obediente. E aqui ele fala, por exemplo, no caso do ensinamento, quem ouve as minhas palavras com singeleza, tudo corre sem tropeços. Então, o que Sunao, nesse ponto de vista, quer nos ensinar? O entendimento de que tudo o que nos acontece, tanto as coisas boas quanto as coisas más, são resultado das nossas próprias ações. É o que a gente vem plantando há muitas vidas, o que a gente vem acumulando de mágoas, de sentimentos negativos dentro do nosso coração, que um dia se materializam em forma de infortúnio e voltam para a gente. Ninguém pega nada que não seja seu, ninguém colhe nada do que não tenha plantado. Então, quando você entende isso, de que, no caso que Meixo Sama fala, né? Um roubo, você ser roubado. O ladrão, ele fala, como é difícil para a gente entender. O ladrão, na verdade, é bom. Ele está limpando a sua mácula, né? O karma do indivíduo, que é um ladrão, ele está plantando para ele. Lá na frente, ele também vai ter a purificação dele. Mas, ele, naquele momento do roubo, ele é apenas um instrumento de purificação de máculas que a gente possa ter acumulado nessa parte material.
Então, nesse momento, eu posso ficar revoltada, né? Querer me vingar, querer que ele seja castigado, ou eu posso me vitimizar, eu sempre tenho esse problema, sempre eu sou assaltada. Eu estou me vitimizando, quer dizer, eu estou fingindo um conformismo, ou então eu posso refletir da seguinte maneira: sim, ele foi um instrumento de limpeza de alguma mácula que eu acumulei. Ele foi uma forma de limpeza das minhas impurezas. E quando o Meixo Sama fala ter singeleza e obedecer às palavras que ele ensina, é algo muito, muito profundo, mas muito sutil, mas ao mesmo tempo muito simples. É ler o ensinamento conforme está escrito e confiar. Confiar que aquilo que Meixo Sama fala é a verdade e que aquilo é indiscutível. Que mesmo a gente não entendendo no primeiro momento, é daquela maneira. Um exemplo é, muitas pessoas perguntam, mas Meixo Sama fala que vai chegar a era do dia, será mesmo? Será possível? Olha, honestamente, eu conheci membros que tentaram fazer as contas baseado no sonho do século XXI, que Meixo Sama teve, mais 100, menos 60, né? Uns cálculos bem engraçados, né? Chegam lá em números que eu não faço a mínima ideia quando vai acontecer. Não sei se vamos presenciar ainda nesta vivência, não sei se as filhas irão vivenciar, mas a gente tem que ter certeza absoluta de que vai acontecer. Vai acontecer o mundo de Miroku, porque Meixo Sama disse com muita força e convicção. Ele vai acontecer, mas para acontecer, a gente precisa limpar nossas máculas, a mácula da humanidade. E para a gente ter esse entendimento, conseguir suportar, é preciso Sunao. É preciso ter entendimento, singeleza e obediência ao ensinamento de Meixo Sama. Tá bom? Espero ter ajudado e se ficou alguma dúvida ainda sobre o assunto, podem perguntar. Muito obrigada.